No mundo das lutas, o combate deveria terminar quando o árbitro separa os atletas, mas nem sempre é assim. Às vezes a tensão é tanta, o ódio é tão grande que a guerra continua depois do gong. Você vai ver 5 das maiores confusões já vistas em lutas, brigas que saíram do controle, envolvendo equipes, seguranças e até público. Momentos caóticos, chocantes e que provaram que às vezes a luta de verdade começa quando a oficial termina. Número 5, Mark Coleman vs Mauricio Shogun. No brutal cenário do Pride Fight Championship, lutas violentas eram comuns, mas algumas ultrapassaram qualquer limite. Foi exatamente o que aconteceu quando Mark Coleman enfrentou o Mauricio Shogun Rua. E durante o combate, Shogun sofreu uma grave lesão no braço. Mesmo claramente machucado e praticamente incapaz de se defender, Coleman continuou pressionando e tentando atacar, determinado a terminar a luta a qualquer custo. O árbitro acabou interrompendo o combate, dando a vitória a Mark Coleman por nocaute técnico devido à lesão, mas o clima já estava extremamente quente. Indignados com a situação, membros da equipe de Shogun invadiram o ringue para confrontar Coleman. Empurrões começaram, discussões explodiram e por alguns segundos o ringue virou um verdadeiro caos, com seguranças tentando separar os envolvidos, e a confusão não parou ali. Nos bastidores, já no vestiário, Coleman continuou provocando a equipe brasileira, especialmente Vanderlei Silva, companheiro de equipe de Mauricio Shogun na shootbox. Você, Quentin, eu precisava de uma porra de ajuda lá fora. Tomei 3 socos de surpresa lá fora. O Ninja e o filho da puta do Silva, os dois me pegaram de surpresa. E aí aquele Silva me pegou de surpresa. Derrubei ele no chão. Ele ficou lá embaixo de mim. Eu fiquei em pé bem em cima do pescoço dele. E ele começou a se fuder. Ele só queria me matar. Mas ele não conseguiu levantar. O que aconteceu? Puxa, você viu isso? Shootbox recebeu um cartão amarelo. Ah, um cartão amarelo. Obrigado. Bom, levei 2 socos de surpresa lá fora sem motivo nenhum. Isso é uma grande mentira. Silva, você vai se ver comigo. Ninjazinho de bunda pequena. É melhor você manter esse peso baixo em 185, amigo. Conte-nos um pouco sobre a luta. De novo, não tô feliz. Comecei devagar, queria só sair e ir. Mas acabo sempre esperando. Mais uma vez, eu tava apenas esperando, fazendo uma pausa. Mas eu reverti a situação. E, francamente, não sei o que aconteceu. Eu tenho poder sobre ele e acho que ele quebrou o braço. Mas não era assim que eu queria vencer aquela luta. Mas, neste momento, eu aceito. E ainda tive uma briguinha depois também. E parece que a gente tava um pouco em menor número. Mas a gente se saiu bem. A gente mandou bem. Beleza, vou voltar um pouco. As provocações aumentaram ainda mais a tensão entre os dois lados e transformaram aquela noite em uma das mais polêmicas da história do Pride. Número 4, John Jones vs Daniel Cormier. Algumas rivalidades começaram dentro do octógono, mas a guerra entre John Jones e Daniel Cormier começou antes mesmo da luta acontecer. Durante o evento promocional do UFC, os dois foram colocados frente a frente para a tradicional encarada. Era para ser apenas uma foto, alguns segundos de tensão e pronto, mas não foi o que aconteceu. No momento em que ficaram cara a cara, Jones foi empurrado por Cormier. A reação foi imediata, Jones avançou, os dois começaram a trocar empurrões e em segundos a encarada virou uma verdadeira briga de palco. Seguranças, funcionários e até pessoas da equipe precisaram correr para separar os dois, enquanto cadeiras e microfones eram derrubados no meio da confusão. E o caos não terminou ali. Pouco tempo depois, um vídeo gravado nos bastidores vazou mostrando os dois lutadores se xingando pesadamente, trocando provocações pessoais e deixando claro que aquela rivalidade já tinha ultrapassado qualquer limite esportivo. Ei, você ainda está aí? Estou aqui. Eu sou... Aqui! Você é a pessoa mais falsa que existe. Admiro como consegue ser assim e quando a TV liga, você simplesmente muda. É como um camaleão. É incrível. Eu sou um profissional. É simplesmente inacreditável. O fato de você ser um covarde não mudou. Inacreditável. Você levou uma surra hoje, amigo. Não fiz isso. Covarde. Fez sim, eu te deitei. Você é uma verdadeira vadiazinha. Você é um fracassado. Você é pequeno. Vadia. Nossa, que fraco. Fico feliz em saber disso. Você é pequenininho, Tipo, esse cara... É péssimo. Todo mundo diz que você é muito forte. Você é fraco. Ok. Você é um pouco gordinha, sua vadia. Você é uma vadia, John. Oh, meu Deus. Você é tão fraco. Você bate como uma vadia. Se me bater... Sim. Eu bato como uma vadia. Eu bati como uma vadia. Porque eu nem sequer senti nada. Uau. Senti o soco do Melk mais do que o seu merdinha de merda. Oh, sim. Você está muito bravo, Consigo perceber isso na sua voz
Mal posso esperar pra te dar uma surra. Sim, como hoje. Você está sentado no chão. Você é um idiota. Cale-se. Você é um idiota. Cale-se. Você é um idiota. Tenho mais grana que você e sua família. Não importa. É isso que você é. Isso não muda o fato de que, adivinhe só, no fim das contas, você vai voltar a ser um fracassado e um perdedor como sempre foi. Sim, tudo bem. É isso que você fará porque está na sua natureza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. É isso que você vai fazer. Confie em mim. Se precisar pagar a faculdade, avise. Eu sei, não preciso de ajuda. Eu sou inteligente. Eu fui pra faculdade, sou inteligente. Sou inteligente, o dinheiro que ganho, guardo. Eu sou inteligente. O que ganho, guardo. O seu acaba logo porque você é idiota. Eu guardo. Minha casa está quitada por isso. É um idiota. Estou indo bem, querida. John, você é um idiota. Sem comentar, eu sou meio período, eu estou indo bem. Ei, eu comento porque gosto e porque quero um futuro. O que você vai fazer, John Jones, depois que parar de lutar? E o que era promoção de luta virou ódio real, e aquela encarada ficou marcada como uma das maiores confusões da história do UFC. Número 3, Wanderlei Silva vs Acelino Popó. Algumas lutas acabam quando o árbitro separa os atletas, já outras só estão começando. Foi exatamente o que aconteceu entre Acelino Freitas, o lendário Popó, enfrentando Wanderlei Silva em um evento de boxe. Depois do combate, o clima ficou extremamente tenso, provocações começaram, discussões surgiram ao redor do ringue e rapidamente a situação saiu do controle. Membros das equipes começaram a discutir, empurrões aconteceram e a confusão se espalhou. Foi então que a situação ficou ainda mais chocante. E no meio do caos, o filho do Popó acabou acertando um golpe em Wanderlei Silva, que foi ao chão, e gerou ainda mais revolta entre as pessoas que estavam no local. Seguranças e integrantes das equipes precisaram intervir rapidamente para evitar que a briga virasse uma confusão ainda maior. O que deveria ser apenas um final de luta, virou uma cena caótica envolvendo equipes, famílias e muita provocação. Número 2, Wanderlei Silva vs Charles Crazy Holmes. O Pride Fight Championship era conhecido pelas lutas brutais, mas algumas das maiores confusões aconteceram longe dos ringues, e uma das histórias mais polêmicas envolve Charles Crazy Holmes e Wanderlei Silva. E tudo aconteceu antes da revanche entre Ricardo Arona e Wanderlei Silva. Nos bastidores, Charles começou a provocar integrantes da equipe shootbox no vestiário. A situação acabou saindo do controle. Cristiano Marcelo entrou na confusão e finalizou Charles em um triângulo, mas quando foi solto, Charles se levantou e acertou um soco em Wanderlei Silva, derrubando o cachorro louco no meio do vestiário. Um momento rápido, caótico, que virou uma das histórias mais famosas dos bastidores do Pride. Cheguei no ginásio para fazer a revanche com o meu arqui-rival, um cara que tinha perdido, eu era campeão. Aí o cara pegou e o meu professor lutou, um cara que treinou com o meu professor, lutou com um cara lá. Aí o cara que lutou veio no nosso vestiário, depois da luta, o cara que tava no evento lá, lutou, veio no nosso vestiário, um americano. Sentou dentro do nosso vestiário e começou a ouvir as lutas e começou a provocar o meu professor. Começou a falar, olhar pra ele e rir. Aí eu falei pra ele, cara, o cara tá mexendo com você aí, pau, ali, o cara tal. Aí ele chegou perto dele, igual aqueles guris do colégio, assim. Começaram a se empurrar. O cara levantou e saiu dando porrada no meu professor de jiu-jitsu. Pá, pum, dando na cara dele no vestiário. Derrubou ele e começou a meter porrada nele. O Horse, aquele, né? Crazy Horse. Aí o cara começou, aí a gente abriu uma roda, né? A nossa equipe abriu uma roda, os dois começaram a brigar de mano. Nisso, meu professor de jiu-jitsu foi lá, encaixou uma chave num triângulo. E colocou o cara pra dormir. Aí o cara dormiu, aí acordaram o cara. Aí eu, muito mitidão, comecei a empurrar o cara pra fora. Falei, sai! Nessa que eu tava empurrando o cara virou e pau! Me deu um soco no queixo. Eu falei, Rafael, o que aconteceu? Aí ele falou, o cara acabou de te nocautear aqui. Parte 2. Desmaiei completamente. Vocês me viram? Eu abri os olhos, olhei pra cima e naquele momento Wanderlei tava chutando meus pés. Então, quando levanto os olhos, Wanderlei tá me chutando. Então eu olho pra cima e vejo a Wanderlei me chutando. Então eu peguei minha jaqueta e disse, negro, não tenho medo de você, e acertei aquela perna. Sem brincadeira, Wanderlei se entregou sozinho. Agora, enquanto o Wanderlei tá apagado, somos um grupo de 8.
Essa é a parte que vocês não veem porque, sabe, os brasileiros, shoebox... Deixa eu reformular. A shoebox veio em peso, tipo uns 12. Não sei quantos exatamente, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas sei que eram pelo menos 8. Eles vieram em 8. Os japoneses são pessoas de baixa estatura. Muito pouco. Pegue a câmera do japonês e faça o que quiser. Mas voltando àquela parte. Quando eu tocar Vanderlei, vocês vão sentir a minha energia, né? Quando eu falei com o Vanderlei e te mostrei como ele se sentiu, caramba, imagina. Imagina um grupo de 8 pessoas em volta desse cara. Eu, o único negro ali dentro. A única. Eu sou o último dragão. Pra não deixar Sky de fora, ele já foi embora. Enquanto todo mundo tá tentando entender que merda acabou de acontecer, como disse Jamie Foxx, eu já tô saindo pela porta. Mas a provocação não parou ali. Anos depois, Charles enfrentou o pupilo de Vanderlei Silva, conhecido como Kimura, e venceu por nocaute. Ladies and gentlemen, for those that don't know, thankfully in the broadcast booth we have the button that can turn down our laughter, or at least keep hearing who nearly fell off his chair. E na entrevista após a luta, Barnett voltou a provocar e humilhar Vanderlei Silva publicamente. A reação foi imediata. Vanderlei Silva ficou furioso e foi atrás dele nos bastidores, criando mais um momento de tensão entre os dois. Candy Lane, pra constar, lembra de 2005? Puxa, por isso você ainda tá mordida, por isso ainda quer algo comigo. Mas não rola, a não ser que seja contrato. Se for contrato, aí pode rolar. Fora isso, quando me vê, sou um negro veloz. Unbelievable. I don't think we saw that one coming. Not that quick. And here we go. The taunting. I tell Vanderlei to lie about that. Oh! Come on, guys! Come on. Hispanic, guys! Come on. Hit him. I still win, man! I still win, bitch! E número 1, Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov. Poucas rivalidades da história das lutas foram tão pessoais e explosivas quanto Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov. E durante meses, McGregor provocou Khabib em entrevista com ataques pessoais, insultos e provocações constantes que aumentaram ainda mais a tensão entre os dois. Mas a rivalidade ultrapassou qualquer limite quando McGregor invadiu um evento do UFC em Nova York e jogou um carrinho de metal contra o ônibus onde estavam vários lutadores, incluindo Khabib Nurmagomedov. Vim calar esse cara, um ratinho, uma doninha, um valentão só quando tá em grupo. Já encontrei muitos assim ao longo dos anos, caras que só crescem quando estão em bando, mas sozinhos, quando são confrontados numa situação parecida, se acovardam. E foi isso que vocês viram com aquele bostinha no ônibus ali. Eu vim aqui pra acabar com esse cara. Você fala pra mandar a localização. Aqui, ó, bem na sua frente. Eu tô bem na sua frente. Você não me viu agora fora do ônibus? Você não me viu bem na sua frente, fora do maldito ônibus? Eu te mostrei minhas mãos, sem armas. A primeira coisa quando cheguei naquele ônibus, eu mostrei não minhas mãos. Pra deixar claro, eu vim aqui desarmado, sem arma. Desce do ônibus. Se fala muito, agora eu tô aqui. Ele não fez porra nenhuma. Ele mandou uma mensagem e cagou naquele ônibus. Ele se escondia e se acovardava atrás de mulheres. Seu idiota, você tá morto quando eu te pegar, entendeu? Tá morto, porra. Eu não bebo isso. Merda. Eu e o artista Boston Adam Montana, o original, do jogo de luta. Acho que vai ser uma noite longa pra ele. Vai ser uma noite longa pra ele. O ataque quebrou o vidro do ônibus e gerou um caos enorme nos bastidores, virando notícia no mundo inteiro. A luta finalmente aconteceu no UFC 229, mas dentro do octógono, Khabib dominou o combate e finalizou McGregor no quarto round.
Mas o que aconteceu depois transformou aquela noite em um dos momentos mais caóticos da história do MMA. Logo após a vitória, Khabib pulou para fora do octógono e partiu para cima da equipe de McGregor, iniciando uma confusão generalizada. Enquanto isso, membros da equipe Khabib também entraram no octógono e começaram a atacar McGregor. Seguranças correram para conter a situação, o público entrou em pânico e o evento terminou em um verdadeiro caos. E uma rivalidade que começou com provocações escalou para ataques fora da arena e terminou com uma das maiores brigas já vistas após uma luta. Então é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo? Então curta, compartilhe e comente. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até breve.